rompeu a voz dos anjos no céu proclamar. Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. É com muita satisfação que cumprimento a todos através de mais essa oportunidade maravilhosa de podermos abrir a palavra de Deus e estudar. Principalmente aqui nesse lugar tão agradável, tão bonito, que só a visão aqui do alto dessa montanha, diante desse lindo lago, aonde podemos ter um incentivo maravilhoso, um estímulo maravilhoso de ver essa natureza tão bela, criada por Deus, para que nós realmente tenhamos a inspiração necessária para estudar a palavra de Deus. Eu gostaria, antes dessas considerações, de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por este momento tão importante na nossa vida, que a cada dia temos a Tua palavra em nossas mãos como pão que sustenta a nossa vida espiritual. Que este pão da vida, Senhor, venha nos estimular também a buscar a água viva, para enfim podermos, pela Tua graça, termos o desejo cada dia maior de compartilhar com o mundo ao nosso redor da salvação que Tu tens oferecido a todos nós. Santifica-nos na Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Conduza-nos, abençoe-nos, prepare-nos para o Teu reino. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. A segunda lição desse trimestre, testemunhas cativantes, o poder do testemunho pessoal. Temos aqui Atos capítulo 4, verso 20, que diz o seguinte: nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Durante o decorrer do tema, veremos que isso aconteceu quando Pedro e João, justamente porque estavam pregando a palavra de Deus. Justamente porque despertaram a ira nas outras pessoas, principalmente naqueles fanáticos da religião judaica daqueles dias, que não aceitavam a ideia deles serem pessoas tão simples e tão humildes, ter sido dotados de tamanha sabedoria e compartilhava aquela sabedoria com as outras pessoas, incentivando-as também a se tornarem tão sábios quanto eles se encontravam então naquele momento. Pessoas essas que eram iletradas, eram pessoas quase completamente analfabetas. O que será que levou Pedro e João a ficarem tomados daquele jeito, de tamanha sabedoria? A Bíblia nos orienta que existem 3 tipos de batismo. Batismo na água, que é aquele que a gente mostra para o mundo que mudou de exército. Batismo no Espírito Santo, que é o batismo da conversão. Porque a obra do Espírito Santo é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Se alguém assumiu consciência plena disso, ele está convertido. Literalmente convertido. Ele entendeu o que é trevas, entendeu o que é luz e fez opção pela luz. Essa é a conversão. Agora tem um terceiro tipo de batismo, que é o batismo no fogo, também apresentado. Lembra que João Batista, inclusive, comentou, durante o início do seu ministério, que eu, em verdade, vos batizo na água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim, cuja sandália eu nem sou digno de carregar, esse vos batizará no Espírito Santo e com fogo. O batismo do fogo é o batismo do entusiasmo necessário, do foco necessário para a gente não abrir mão em hipótese alguma da nossa missão. E era essa condição imediata que Pedro e João se encontravam nesse momento, em que disse essas palavras aqui. Na realidade, recebermos esses 3 batismos é a maneira mais segura de encontrarmos a estabilidade de nossa fé. Do contrário, teremos sempre uma fé vacilante, parecendo um eletrocardiograma, alto e baixo, alto e baixo, alto e baixo, alto e baixo. E desse jeito é difícil de firmar o ritmo cardíaco de nossa fé. É bem fácil de infartar e cair na apostasia. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. A nossa fé precisa de estar em alta, uma reta ascendente rumo ao céu. No segundo tema, analisamos testemunhas improváveis. Analisando o capítulo 5 do Evangelho de Marcos, nós temos a história do endemoniado gadareno. O que aconteceu um pouco antes aqui, para entender bem esse cenário que foi aberto, Jesus tinha atravessado esse mar da Galileia
E vários barcos o acompanharam para ir para outro lado da margem, que era a região de Decápolis, uma região de 10 cidadezinhas próximas umas das outras. Por isso esse nome, Decápolis. Mais próximo ali do lugar que eles embarcariam era conhecido como Gadara. A história da tempestade vocês conhecem. Jesus levantou, mandou acalar o mar calou, todo mundo ficou impressionado com aquilo, porque lembraram de buscar Jesus só na hora da morte, do sufoco. Do contrário, deixou ele dormindo lá, na proa do barco, tranquilo. Quando eles viram que ia morrer de tanto sufoco na tempestade, acordaram ele e pediram para ele acudir. Aí ele levantou as mãos e mandou a tempestade calar, ela calou. Todo mundo se impressionou com aquilo. Encostaram na outra banda. Imagino, logo cedinho, né, que eles viajaram à noite para atravessar aquele mar todo. Quando chega do outro lado, a turminha mais animadinha foi lá buscar umas gravetinhas para fazer uma fogueirinha, para aquecer. Fazer, quem sabe, ali um culto, com o próprio Filho de Deus ministrando a palavra, que coisa linda, né? E essa turminha que saiu para buscar esses gravetinhos, deram de cara com o trem mais esquisito do mundo. Pensa num trem esquisito. Um caboclo todo cabeludo, com a unha grande, parecendo aquele Zé do Caixão. Pensa que trem mais esquisito, desajeitado que tinha. E veio para cima dos caras. E os apóstolos, ó, abriram, correram para o rumo de Jesus. Passou perto dele assim, mas passou só o vento. E Jesus olhou de longe e percebeu que aquele bicho esquisito foi chegando e caindo de joelho no chão. E já gritou: por que o senhor já veio perturbar a gente fora de hora, ô filho do Altíssimo? Olha que negócio mais impressionante. Era um endemoniado. E Jesus só perguntou para ele: qual é o teu nome? E ele respondeu: nós somos uma legião porque somos muitos. Irmãos, vamos fazer um parênteses aqui. Analisando o contexto do capítulo 5 de Marcos, nós vamos ver que esse cara, ele vivia nos sepulcros. Aquelas sepulturas cavadas em pedra, ele removia a pedra, que precisava de uns 10 homens para poder remover uma pedra dessa com dificuldade. Ele sozinho removia essa pedra, entrava para dentro e morava dentro das sepulturas e se feria com pedras. E diz aí também no contexto que o povo da cidade prendeu ele várias vezes com grilhões. Grilhão é aquelas correntes de usar em máquina agrícola. É corrente pesada, só para pegar no chão tem que ser muita gente para pegar. O cara quebrava os grilhões. Irmãos, a família desse indivíduo, não é um Zé Ninguém, esse moço. Ele tinha filhos, ele tinha esposa, tinha pai, tinha mãe. Esse povo da cidade devia ter distância de medo dele. Quando via ele de longe, todo mundo corria e fechava as portas. Para poder ter sido preso tantas vezes é porque dava dor de cabeça. E agora, Jesus, ao perguntar o nome desse indivíduo, que vivia se ferindo com pedras, que estava no estado deplorável, ele fala que é legião. Mas ele, como legião, esses demônios, já haviam demonstrado que conhecia ele. Isso é uma curiosidade muito grande, né? Jesus expulsou o demônio desse indivíduo. Só que antes do demônio sair, o demônio fez um pedido, que isso é outra coisa interessante, curiosa demais. Os demônios falaram o seguinte: Senhor, deixa a gente entrar nos porcos que estão ali, ó, para a gente não sair aqui da província. E Jesus falou: tá bem, pode ir. E eles saíram e pá nos porcos. Eram cerca de 2.000 porcos, que estavam num lugar que eu imagino alto, igual aqui onde nós estamos. E precipitaram todos mar abaixo, morrendo todos. Jesus seguramente mandou os apóstolos cortar o cabelo daquele cara, dar um banho nele, cortar as unhas, antes de começar o culto. Quando estava no meio do culto, o povo da cidade chegou. Porque a pessoa que cuidava dos porcos, que estava ali por perto, correu na cidade e contou o que aconteceu. E os donos daqueles porcos vieram com outras pessoas da cidade. Quando eles chegaram e bateram de frente com Jesus e os apóstolos, aquele
ex-endemoniado agora, estava sentadinho, limpinho, irreconhecível, assistindo a mensagem. Coisa mais linda. E quando eles chegaram em Jesus, Senhor, nós não queremos o Senhor aqui na nossa cidade, no nosso município. O Senhor já chegou aqui dando prejuízo. Nós não queremos nada com o Senhor aqui. O Senhor, por favor, vá embora daqui. O Senhor não é bem-vindo aqui. Pense agora, meus amados, o Filho de Deus ouvindo um negócio desse. Mãos e pés que foram usadas só pelo bem da humanidade. Quando eles começam a entrar nos barcos para voltar, o ex-endemoniado queria ir também, da mesma forma, ir embora. E Jesus falou, não, você vai ficar aqui para fazer o trabalho que eu não vou poder fazer. Irmãos, coisa mais incrível. Em uma daquelas multiplicações dos pães que teve, tinha mais de 5.000 pessoas da região de Gadara que esse moço levou. Isso traz para a gente lições muito importantes, sabe, irmãos? Por que as pessoas preferiram os porcos? Não é exatamente o que anda acontecendo hoje pelo mundo afora? Muitas pessoas preferem continuar enfiados na porcaria do mundanismo e abrir mão da fé, abrir mão das coisas de Deus. Não é muito fácil realmente servir a Deus, irmãos. É muito mais fácil ficar na porcaria do mundanismo que a gente já acostumou nesse mundo mortal, cheio de pecado. Já acostumamos com o mau cheiro desse mundo. Muitas pessoas não conseguem vir para a natureza e sentir um cheiro gostoso desse. Eles não conseguem. Meu, mato? Nossa, não quero nem saber de chegar em mato. Mosquito, não sei o quê. Para eles é como se fedesse viver num lugar desse. E nós, como servos e servas do Altíssimo, principalmente na experiência triste que temos enfrentado nessa pandemia desse vírus chinês que abateu sobre o mundo, que está aí até hoje mantendo as igrejas com extrema restrição em outras regiões completamente fechadas, apavorando a população mundial, coisa que será inevitável, um índice de apostasia muito grande, porque uma igreja que tem de 300 a 600 membros, vai 30 pessoas assistir culto. Porque os bancos estão reservados, não tem que sentar numa distância grande de uns pelos outros. E assim mesmo, o batismo quando faz é escondido. Santa Ceia ninguém faz. Pessoa com mais de 60 anos não pode ir na igreja e nem criança. O que espera disso? Apostasia. Aí em casa fica assistindo o quê? Só televisão, confusão. Os que resolvem assistir programas espirituais vai se acostumar só com essa teoria fácil, né? E de ficar assistindo no WhatsApp, coisa e tal. Mas o convívio, o exercício da fé, o ofício da fé não está sendo vivido. Que precisamos de ir, pregar e batizar. Construir igrejas, avançar, batizar. E as pessoas estão preferindo o quê? Ficar quieto. Nem uma ação judicial via Ministério Público para pleitear o direito de exercer o ofício da igreja, do mesmo jeito que o médico está lá curando nos hospitais, nós como líderes, nós como membros e servos de Deus, teríamos que estar fazendo a cura espiritual dentro da igreja. Alimentando, tratando das ovelhas do Senhor. E está acontecendo isso? E a forma que está acontecendo, está conseguindo, não pode nem encostar. Não pode nem pôr a mão. Virou lei. E muito mais lei vai virar depois a obrigar a gente a guardar o domingo. E a transgredir o sábado, aí também é porque é lei, vai fazer. Mais importa obedecer a Deus do que os homens. Nós temos uma missão, nós temos um ofício. O objetivo, nós estaremos todos nesse lugar aqui mesmo, é um lugar onde nós estaremos recebendo o povo de Deus. A metade aqui está loteado, as pessoas que têm condição de vir e ocupar essa parte loteada, ótimo. Eu vou conseguir recuperar o capital investido nesse projeto aqui, que tudo que eu fiz na minha vida está aqui dentro. Mas a outra metade dessa propriedade eu vou receber o povo de Deus que quiser vir
Quando começar o decreto dominical, pode vir acampar na outra metade do condomínio. E nós vamos estar esperando Jesus voltar. Vamos todos, evidentemente, ter as nossas hortaliças, ter o nosso meio de sobrevivência aqui, básico. E evangelizar aqui a região. Muitas fazendas aqui em volta, cidades pequenas, currutelas pequenas, 20, 30, 40 quilômetros de distância. Aliás, a cidade mais próxima aqui é Colinas do Sul, que está a 53 quilômetros daqui. É 1 hora e pouco de carro ou de barco para ir para lá. E é assim que nós aguardaremos a volta de Cristo. Porque quando instalarem a tecnologia 5G, terá tudo em matéria de tecnologia para poder implantar um governo mundial e emplacar a perseguição final, a crise final contra o povo de Deus, que se desencadeará pelo decreto dominical, que automaticamente estará sendo obrigatório a implantação do sinal da besta, definitivamente. A imposição do sinal da besta de forma definitiva. E aí, meus irmãos, as pessoas que estiverem esperando o decreto dominical para tomar providência, poderá ser muito tarde. Porque o assolador já mostrou a sua unha. Jesus comentou lá em Mateus 24:15, fica atento ao que disse o profeta Daniel, quando o assolador chegar, os que estiverem no telhado não desçam para pegar suas coisas, quem estiver no campo não volte para os campos, para as regiões, e aqui nós temos um lugar, para a honra e glória de Deus. Se as pessoas se distraírem com as porcarias do mundo, estará fazendo o mesmo que a população de Decápolis fez para com Jesus. Quando eles mal perceberem, eles estão preferindo os demônios e deixando as coisas de Deus de lado. A segunda pergunta que a gente podia fazer com relação a esse tema aqui, como podemos cultivar uma cegueira tão grande diante de um milagre que nós estamos assistindo? Gente, os estragos que aquele ex-endemoniado tinha feito na cidade, ponto de ter sido preso com grilhões, irmãos, tem que juntar gente demais, porque esse cara tinha muita força. Para tirar uma pedra da boca de uma sepultura daquela, precisava de 10 homens, o cara tirava sozinho e quebrava grilhões. Irmãos, como pode as pessoas verem aquele cara ser curado, tá limpo e pronto para viver normalmente na sociedade, mandar Jesus embora? E a gente pensa que isso não acontece? Acontece. O fundamentalista, o fanático da igreja faz exatamente isso. Ele sabe que está errado, mas não dá conta de mudar. O egoísmo dele, o orgulho dele é muito forte. Ele não admite ter orgulho ferido. E aí ele abre mão da fé, endurece e faz isso aqui que está acontecendo. Quantos servos de Deus que são levados para a geladeira, não pode ir para púlpito, não pode estar pregando em público, porque eles falam a verdade. São do estilo João Batista, são do estilo Elias. São pessoas consideradas antipáticas, né? Pelos donos de igreja. E aí não pode pregar, não. Entende, irmãos? Eles pregam em outros lugares. Mas nas igrejas onde eles frequentam, eles não podem pregar. Porque os donos de igreja não deixam eles pregar. Por quê? Porque aquelas pessoas que fazem isso, que são os donos de igreja, que acham que são os donos da palavra, que acham que são os donos da obra, esses indivíduos estão fazendo o que a população de Decápolis estava fazendo aqui. Está preferindo servir a Deus do jeito que eles acham que está certo. E o que é de fato servir a Deus, que era estar com Jesus, eles estão mandando embora. As ovelhas não estão sendo alimentadas. O reino de Deus não é feito nem de comida e nem de bebida, irmãos. E muito menos de dízimos e oferta, de dinheiro, de riqueza, seja lá do que for. Deus é dono absoluto do universo, é o Criador. E Ele só quer, estritamente, salvar as pessoas que um dia caíram. Nos redimir, fazer a gente voltar a fazer parte da eternidade, como raça pura. Outra pergunta interessante que podemos colocar aqui, ali naquele cenário, quem de fato tinha sangue de demônio agora? O ex-endemoniado ou a população de Decápolis? Os donos daqueles porcos que vieram ali mandar Jesus embora.
Veja que a estratégia de Satanás funcionou direitinho, né? Jogou nos porcos e eles articularam a forma de Jesus ser expulso da região. Porque os demônios entrou ali, mas teve demônio lá do outro lado já, empurrando a turma para vir de volta. E tinha demônio levando o zelador dos porcos para ir lá chamar o resto. Que já tinha demônio cuidando deles também. E agora chegou ali aquela banda de sangue de demônio. E é o mesmo sangue de demônio dos donos de igreja, que não deixa a obra ir para frente. Não deixa a missão ser cumprida. Tanto nos religiosos que fazem isso, que acham que é dono da igreja, esse tem sangue de demônio, como nos governantes que oprimem a humanidade, usando qualquer razão, qualquer motivo, para, ao invés de exercer as suas funções como pessoas públicas de forma honesta e correta, mas quer fazer de tudo politicagem e meio de explorar e ganhar dinheiro, de qualquer jeito, com raríssimas exceções. Isso é ter sangue de demônio na veia e não ter o sangue do Salvador correndo nas nossas veias, o sangue da redenção. Um quarto ponto que podemos analisar aqui é que só Cristo, irmãos, só Ele é que nos purifica de fato. Só Ele nos livra desse vício masoquista de viver em chiqueiro, metido com porco. O filho pródigo levantou do chiqueiro e foi para a casa do pai de volta. E é o que nós também devemos fazer. Porque Satanás quer manter o povo no chiqueiro. Quer fazer as pessoas inverter os valores do que realmente é puro, perde de vista. O que realmente não presta é o que atrai. E aí eles vivem nessa porcaria do mundanismo, da perdição. No livro de Mateus, capítulo 7, verso 11, Jesus fez um comentário interessante. Vocês que, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Imagine Deus, o que Ele não tem para dar para vocês? Irmãos, Jesus tem consciência, Deus tem consciência que nós, sem a presença da divindade em nós, nós somos naturalmente maus. Pode ser com os filhos, com os pais, com o cônjuge, com os irmãos de fé, pode ser com o que for, irmãos. Quem é que levou Jesus para o Calvário, irmãos? Quem entregou ele aos romanos para ser judiado e ser crucificado? Quem foi que foi lá pedir para Pilatos e pagar para lacrar o túmulo de Jesus, porque eles não esqueceram que Jesus ia ressuscitar? Até os apóstolos tinham esquecido disso. Mas os judeus fanáticos, aqueles fariseus, não esqueceram. E foi lá em pleno sábado pagar para lacrar com ferro a sepultura de Cristo. Por acaso não foram os líderes da igreja de Cristo naqueles dias? E tem alguma diferença dos líderes de hoje? De qualquer religião na face da terra? Que se acham donos das igrejas? Se acham donos das ovelhas? Tem exceção, irmãos. Deus tem gente boa em tudo quanto é igreja do mundo. Tem servo e serva dele para tudo quanto é lado. Mas Satanás tem seus emissários dentro de todas as igrejas do mundo, causando problema, travando a obra. O foco é batizar, não, aí cria um monte de regra, não deixa batizar ninguém, e vai virando uma confusão, só batizar assim, o assado, e vira aquele monte de coisa. E aonde que nós vamos parar desse jeito, irmãos? Se a nossa missão é facilitar as coisas e não dificultar? Pense nisso, meus irmãos, é muito sério esse assunto. Em João capítulo 5, verso 19, Jesus fala que nós somos de Deus, mas o mundo jaz no maligno. Não se esqueça disso, irmãos. Isso explica bem esse cenário do que aconteceu naquela região dos Gadarenos. O endemoniado gadareno. Esse sangue de demônio é altamente contagioso. Isola a pessoa com espírito de mundanismo, nem que for como um lobo solitário, mas quando ele perceber, está na matilha do pecado. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Terceiro tema, proclamando o Cristo ressurreto. No Evangelho de Mateus, no capítulo 28, versos 5 e 6, nós percebemos aqui as mulheres chegando lá na sepultura, e o anjo disse para ela:
a quem vocês procurais? Jesus, o Nazareno? Esse ressuscitou. Vai encontrar com vocês lá na cidade. Marcos 16, 1 a 11. Essa história se amplia. Aonde essas mulheres mudaram o foco completamente da vida delas. Porque ele tinha dito que ia ressuscitar com 3 dias. E ali naquele momento foi o momento que elas acreditaram que isso tinha acontecido, sem ter visto ainda a presença dele. É bem verdade que Maria Madalena, ela começou a chorar com essa notícia. De impacto, ela não caiu a ficha que realmente ele tinha ressuscitado. E começou a chorar, estava chorando porque viu a pedra removida e a sepultura vazia. E começou a chorar. E aí vocês lembram, lá no contexto do Evangelho de João, que aparece alguém, começa a conversar com ela e ela achou que era o zelador do cemitério. E quando Jesus chamou ela pelo nome, ela reconheceu a voz dele. E quis abraçá-lo e ele disse, não me toque, porque eu ainda não subi para meu Pai. Mas as mulheres, no texto de Mateus 28, 5 e 6, e Marcos 16, 1 a 11, que não tinha visto, que só Maria Madalena viu, as outras mulheres não tinham visto, tiveram a notícia pelo anjo. E a vida delas mudou. Quando encontrou a Maria Madalena com as outras mulheres, pensa quem seguraria aquelas mulheres agora. O resto da vida delas. É claro que elas pensaram que ia para o céu ali, de imediato, que Jesus, como ressuscitou, já vai carregar todo mundo. E não era bem assim. Ele ainda passaria 40 dias aqui na terra. Que coisa, irmãos. Como a vida dessas pessoas mudaram. Foi o maior impacto emocional da vida daquelas pessoas. E isso deveria ser cultivado em nossos dias até hoje, porque é o que nos garante a nossa salvação hoje. O quarto tema, vidas transformadas fazem a diferença. Atos capítulo 4, verso 13. Aqui nós temos Pedro e João. O texto bíblico, se analisarmos do versículo 1 ao versículo 20, inclusive, desse capítulo 4 de Atos, no verso 13 é chamado de iletrados. Nós vamos ver a história toda, que traduz, evidentemente, para semi-analfabetos, ou até analfabetos. E o que estava acontecendo ali, a sabedoria demonstrada por aqueles dois, dá a certeza absoluta que esses indivíduos tinham os 3 tipos de batismo. E o batismo do fogo é o principal, que não deixaria eles abrir mão dessa missão deles por nada. E é o mesmo que acontece comigo e com você. Quando nós recebemos esses 3 batismos, ninguém pode nos segurar. Esses indivíduos tomou muito couro, apanhou demais para completar suas missões e terminaram todos eles sendo executados. A abertura da pregação do Evangelho foi debaixo de perseguição, irmãos. Eles estavam fugindo, escondendo daqui para ali. E assim desceu o Espírito Santo, em forma de chuva temporã. E é da mesma forma que o Espírito Santo vai descer hoje, é quando estiver debaixo de perseguição. As igrejas estão orando daqui para ali, para o Espírito Santo descer em chuva serônia, mas ele não vai descer sem perseguição, vai ser debaixo da perseguição. Ele vai descer como indivíduo, desce em mim, desce em você, vai daqui, vai dali, como ele tem trabalhado a vida toda, ele mora aqui, ele está aqui conosco, em missão, o Espírito Santo. Foi o que Jesus disse, que eu vou, mas eu vou enviar o Consolador, se eu não for, ele não virá. Então ele está em missão aqui, e é com a missão dele que nós temos feito o que temos feito, como povo de Deus na face da terra. Mas a chuva serôdia não, ela vai vir debaixo de perseguição, com a igreja sendo atacada, com os crentes sendo atacados. E vai ser num momento de perseguição já perto do desfecho do conflito, irmãos. Porque nós vamos ter poder para poder fazer milagres. Anjos estarão aparecendo para nós o tempo todo. E nós estamos chegando no limiar de acontecer essas coisas. E precisa de haver uma mudança na nossa cabeça, porque se não mudar a cabeça, o corpo padece, irmãos. Não dá conta de acompanhar, por mais que acredite, se chegar na hora as pessoas vão ficar presas aos seus bens, vai ficar presa às coisas do mundo e vai fazer igualzinho os habitantes de Decápolis, de Gadara. Sem perceber, estarão dispensando a Jesus e dispensando a própria missão que todos nós temos a cumprir. Precisa de começar a mudar a cabeça. Para mim, como indivíduo, eu já demarquei comigo o sinal de saída. Para mim, quando instalar 5G aqui no Brasil,
instalou na região onde eu moro, Goiânia, começou a instalar, eu já vou vir morar aqui. Não tem quem me segura mais. E a minha missão vai ser cumprida aqui. Eu já fiz estudo bíblico aqui com alguns vizinhos de fazenda, dirigi uma série de escatologia completa lá. 6 quilômetros de distância. Eu ia todos os dias, quando eu estava aqui organizando esse condomínio, há alguns anos atrás. Fui inclusive convidado para poder dirigir estudo bíblico dentro da igreja católica. Eu me recusei a ir porque não foi o padre que convidou, foram os membros que estavam assistindo na casa de um dos fazendeiros. Falei, se o padre tivesse me convidado, eu iria, mas ele não me convidou, então eu não vou porque eu vou estar comprando uma briga que não é minha. Aí dirigi o estudo bíblico lá, na casa do fazendeiro. É muito bonito, irmãos, é muito gostoso. Você vê o interesse das pessoas que o dia inteiro mexem na natureza, trabalha com o campo e tudo, chega de noite, vai ouvir coisas que eles nunca imaginaram ouvir na vida daquele jeito. Que encanto que eles ficam, que maravilha que é, irmãos. Pedro e João compartilharam de uma vida transformada enquanto eles viveram. E eu e você temos que compartilhar da nossa também. Pense nisso, irmãos, é muito sério. Quinto tema, compartilhando nossa experiência. Aqui nós temos outra experiência fantástica em Atos capítulo 26. Aqui Paulo estava diante do rei Agripa. E Paulo aqui passou uma experiência tão interessante, irmãos, que ele começou a contar a história da conversão dele. E ele contou com tanto poder, com tanto entusiasmo, que lá na altura do verso 8, ele mostra que tudo que motivou ele e deixou ele vivo e não deixava ele abrir mão mais da fé dele, foi a ressurreição de Cristo. Na altura do verso 16, olha o que ele comenta aqui, que aconteceu com ele. Por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas que me viste, como daquelas pelas quais eu te apareci. Palavras de Jesus para ele lá na estrada de Damasco. E ele agora transmitindo para o rei Agripa. E isso deixou o rei Agripa com os olhos brilhando. Ele ficou bem dividido, bem mexido, com os detalhes, com a autoridade que Paulo pregou e contou esse testemunho, compartilhando a nossa experiência, mostrando honras, glórias e louvor a Deus de tudo que aconteceu na nossa experiência. É muito forte isso. No sexto tema, em Atos 26, no verso 28, infelizmente o rei Agripa fez uma escolha fatal. E por ironia do destino, ele comenta com Paulo, Paulo, por um pouco que não me persuades a ser um cristão, a me tornar um cristão. Quer dizer que aquele entusiasmo todo, aquele brilho todo, aquela motivação toda, quando ele tirou o foco da pregação de Paulo e olhou em volta, naquele luxo todo, aquele tanto de funcionário, aquele tanto de luxo que ele tinha à disposição dele, de riqueza e de poderio, ele abaixou tudo. A hora que ele pensou quão grande besteira ele estaria por fazer em se converter, ele demonstra isso que ele falou. E faz a escolha fatal de ficar com os porcos também, achando que estava na riqueza do reino eterno. Por isso que Jesus uma vez disse, aquele que quiser ganhar a vida, perdê-la-á. Quem quiser perder a sua vida, ganhá-la-á. Mas perder a vida por amor a Deus e desamor ao mundo. Se por amor ao mundo e desamor a Deus, fatal, hein? Foi a escolha de Agripa. Teve outra experiência no Antigo Testamento, parecida com essa de Paulo. Ló. 2 anjos chegaram, ele estava na entrada da cidade, viu os 2 seres celestes chegando, entrando na cidade. Foi até eles, já cumprimentou e convidou eles de imediato para entrar para a casa deles. E quando eles entram na casa deles, a população da cidade de Sodoma e Gomorra começou a rodear a casa dele e queria atacar, porque eles queriam aqueles anjos, para ter relação com os anjos. Sodoma e Gomorra estava perdido. E a promiscuidade sexual foi o ponto mais grave, além da violência com que o povo já vivia. E Ló sai lá fora e fala, não, vou dar uma das minhas filhas aqui para vocês deixarem em paz esses amigos que entraram aqui.
E os anjos não permitiram. Levantaram as mãos, a porta fechou sozinha e aquele povo tudo ficou lá fora, ficou cego. E os anjos falaram, olha, vamos ajeitar logo, chama os seus aí, logo que você tiver, vamos embora logo, porque essa cidade vai ser destruída. O Ló, não, deixa eu chamar meus parentes, meus amigos, meus funcionários, minhas filhas, filho, neto, bisneto, confusão. Então vai logo, vou te dar um prazinho rápido, vai lá e passa em todo mundo e vem logo, para nós ir embora. Olha que coisa, irmãos. Ló pelejou horas e horas fazendo o que Paulo estava fazendo perante o rei Agripa. E todos fizeram igual a Agripa. Não acreditaram que os anjos estavam lá na casa dele. Não acreditou que as pessoas lá fora estavam cegas. E se acreditou, não tiver coragem de sair da cidade. Ló saiu sozinho. Esses anjos quase que teve que arrastar ele para fora da cidade. E assim mesmo a mulher dele olhou para trás e virou uma estátua de sal. E assim está o mundo hoje, irmãos. E é assim que vai desfechar a última crise nesse mundo. Meus irmãos, aonde que está o nosso foco hoje? O nosso foco está no de Paulo, nosso foco está no de Ló, o nosso foco está no ex-endemoniado, que queria acompanhar Jesus, não pôde ir, mas ficou cumprindo a missão lá em Decápolis, na região de Gadara, e levou 5.000 para uma das multiplicações dos pães. Onde que está o nosso foco, irmãos? Já parou para pensar nisso? Porque a experiência que aconteceu aqui com Ló, o tanto de Agripa que tinha naquela cidade, e morreu tudo debaixo de fogo e enxofre. E quantos morrerão hoje do mesmo jeito? O sétimo tema, a espada aguda de 2 gumes. Em Atos dos Apóstolos, página 31, nós temos aqui um trecho da pena inspirada que diz o seguinte: o Salvador sabia que nenhum argumento, embora lógico, abrandaria corações endurecidos, nem atravessaria a crosta da mundanidade e do egoísmo. Sabia que os discípulos precisavam receber o dom celestial, que o evangelho só seria eficaz se fosse proclamado por corações entusiasmados e lábios eloquentes, capacitados pelo vivo conhecimento daquele que é o caminho, a verdade e a vida. A palavra de Deus é uma espada aguda de 2 fios, irmãos, de 2 gumes, que corta até a divisa da alma. Mas precisamos de ser habilitados nessa palavra, para que possamos não só viver dela, mas como motivar outros a viver dela. E para isso recebendo os 3 batismos. Batismo na água, batismo no Espírito Santo e o batismo no fogo do entusiasmo para incendiar o planeta com a mensagem do amor de Deus. Santo Deus, capacita-nos, Senhor. Fortaleça a nossa fé para que possamos com êxito, debaixo das tuas bênçãos, cumprir com a missão que tu tem confiado a cada um de nós. É o que te suplicamos, agradecidos, com perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor.